novo, tá certo? Doutora Aramis, bom dia, seja bem-vindo novamente. Obrigado. Nós conversamos na semana passada sobre os efeitos colaterais dos medicamentos para emagrecer, né? Que veio até a Ana, né? Isso, uma paciente. Paciente sua, esteve com a gente, deu uma repercussão danada, porque o povo, teve gente no nosso Orkut que respondeu assim, nossa, eu tava tomando, não vou tomar mais. Eu vi o que aconteceu com ela, não quero mais, tomei 2 meses, agora vou parar. Ou seja, deu resultado mesmo, vale a pena quando a gente consegue trazer um personagem, né, doutora Aramis? Isso é verdade. Mas assim, ó, é importante que o pessoal saiba, não que é remédio para emagrecer, mas que o próprio analgésico, que é usado diariamente, também causa alguns efeitos deletérios, né? Então, o tópico hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os analgésicos. Ou seja, a gente tem uma dor de cabeça, vai lá tomar um remédio. Estou com dor nas costas, toma outro remédio. Ah, deu uma dor no pé, vai lá toma outro. Aquela pessoa que toma por si só, sem nenhum médico e tudo mais. É o que eu falo para o paciente que chega lá. Não adianta você ficar tomando remédio de hora em hora para dor de cabeça. Tem gente que realmente leva um pacote de remédio junto na viagem, porque ele toma de 3 em 3 horas, 4 em 4 horas, porque tem dor de cabeça, ou porque tem enxaqueca, ou porque tem dor nas costas. O importante, o que é? Você tratar isso e não remediar momentaneamente. Por quê? Porque se a pessoa que usa um analgésico, vamos falar um analgésico de uso contínuo, né, de uso corriqueiro, paracetamol, todo mundo usa. Todo mundo tem, usa, é verdade. Tilenol, essas coisas, todo mundo tem. Então, o paracetamol é um remédio que, se você usar ele demais também, ele é o que menos dá efeito colateral, mas ele pode te dar uma insuficiência hepática. Entendeu? Ele pode levar a um problema de fígado em você. E sendo que você tem outros problemas também que ele pode levar sanguíneos. Vamos falar agora numa dipirona ou num AS, aspirina, que todo mundo toma. Sedalgina. Então, ele tem mistura dipirona, mistura aspirina. Então, assim, o ácido acetil salicílico, por isso que se chama AS, né? Ácido acetil salicílico. Ele é a nossa aspirina tradicional. Se você começar a tomar isso demais também, você pode ter uma hemorragia gástrica, por exemplo, porque aumenta a acidez gástrica. E pode ter alteração plaquetária, alteração no sangue, a plaqueta que leva à coagulação do sangue. Então, você diminui essa quantidade de plaqueta no teu sangue, e isso pode ter hemorragias em outros lugares, que não só no estômago, mas na pele. Às vezes a pessoa fala, olha, eu tomei AS e começou a sair mancha na minha pele. Por quê? Porque ela leva a discrasias sanguíneas, leva a alterações sanguíneas. E além do que, ela pode levar o quê? A insuficiência renal também. Os analgésicos, a grande causa, digamos assim, o grande efeito deletério não seria infarto, não seria nada, mas seria insuficiência renal, porque ele causa uma necrose do rim e da artéria do rim, ela diminui o fluxo para o rim e leva a necrose renal, levando a insuficiência renal. Agora, já que o doutor entrou nessa questão da AS, todo mundo fala, vamos saber diretamente de um doutor. Esse AS pode ou não dar para as crianças? Se usa ainda esse AS ou não? AS é aquele rosinha docinho, né? Isso, AS infantil, aspirina infantil. Isso. Infantil. Então, pode, mas existe uma síndrome, tá? Se chama, não queria entrar nisso, mas existe uma síndrome chamada... eu sou curiosa demais, ele olha para mim querendo dizer, não pergunta isso, eu pergunto igual. Se chama síndrome de Rey, que é uma alteração neurológica que se chama encefalopatia, ou seja, ataca o cérebro. A própria aspirina, quando é dada para criança muito jovem, pode atacar e dar essa síndrome e atacar o cérebro. Né? Então, eu digo assim que é melhor dar o AS acima de 4 anos de idade, acima de 5 anos de idade. Abaixo de 5 anos não é interessante. Então, preferível dar uma dipirona ou um paracetamol. Agora, quando a gente fala sobre os receituários, a gente fala assim, fulano toma lá remédio tarja preta. O que significa isso? Certo. Então, assim, a receita em si, tá? Ela existe a receita A, receituário, né? Receituário A, receituário B e o C. E de uso controlado, que a gente chama, né? Tá. Então, se você for ver no remédio, às vezes tem lá venda com prescrição médica. Tá? Isso é uma tarja vermelha ou tarja preta. A tarja vermelha é o receituário que nós usamos, é o receituário branco carbonado. Ou seja, ele é de uso de prescrição médica, não pode ser vendido sem receita, né? Porque tem que ter a orientação médica, porque pode levar a efeitos deletérios, pode levar a efeitos colaterais. Mas é diferente do tarja preta. O tarja preta são receituários B e receituários A, ou seja, o receituário B seria o azul, né? E o receituário A seria o amarelo. Tá? Então, esses remédios que vêm a tarja preta, eles criam dependências psíquicas. Então, devido à dependência química,
eles são mais controlados. Né? Então, isso só com uma prescrição importante. O receituário B é aquele tarja preta, remédio para dormir, né? São os benzodiazepínicos. Né? Que tem antibióticos também ou não? Não. Só, vou citar alguns nomes aqui, né? Então, bromazepam, lexotan, rivotril, clopan. Então, são remédios que a gente usa receituário B. Tá? Que seria o azul. O azul. O azul. E esse tem que ter o nome da pessoa, o endereço, tudo certinho. E ele tem um número que é controlado isso. Você não consegue comprar um remédio tarja preta aqui no Brasil. Né? Aí que entra a questão, não consegue comprar aqui no Brasil, mas nós estamos aqui do lado do país vizinho, né? Justamente. A gente pode ter a facilidade de comprar, às vezes, algum medicamento ali, aí que acontece? Vai, compra lá, toma, não sabe nem se o medicamento é verdadeiro ou não. A gente tem até uma reportagem aí sobre medicamentos falsificados, vamos assistir aí para ver, que foi a Cris Neres que fez, né? Isso, nos mostra uma das maiores apreensões de medicamentos falsificados aqui na fronteira. Vamos acompanhar. Uma denúncia anônima levou os policiais do Grupo de Diligências Especiais até o Jardim Jupira, próximo à barranca do Rio Paraná, onde este Fiat Strada com placas de São Paulo foi abandonado carregado com medicamentos. O carro e os medicamentos foram trazidos para a Receita Federal. Entre os comprimidos, estimulantes sexuais, ampolas de anabolizantes e até emagrecedores. De acordo com a assessoria da Receita Federal de Foz do Iguaçu, esta apreensão de medicamentos está avaliada em aproximadamente $500 mil. Emagrecedores, né, doutor? Isso aí. Joia. Ou seja, essa preocupação de estar consumindo, comprando no Paraguai, né, que não sabe de onde que vem esse medicamento. Você tem um detalhe ali, você não sabe para onde, você não sabe a origem, a origem da medicação, você não sabe quem produziu ela. Se for o mesmo laboratório, tudo, é o mesmo remédio. Mas o que acontece é que existem falsificações em tudo quanto é lugar, né? E o problema está na quantidade ou no jeito que é ingerido. Que nem essas drogas são ilícitas, isso aí é colocado nas farmácias, né, de maneira ilícita. Então, não precisa do médico para receitar, porque eles dão um jeitinho, né, sim, tá. Então, teoricamente, seria vantajoso para o paciente na parte de lucro. Ele não vai precisar consultar o médico, não vai precisar. Só que isso leva efeitos graves, que nem aquele que nós trouxemos da moça lá. Então, por quê? Porque são orientados diferentes. Podem ter efeitos colaterais que o próprio farmacêutico, o próprio balconista, digamos assim, não o farmacêutico, mas o balconista não teria ideia, nem sequer do que ele vai ocasionar. Agora, esses medicamentos que a gente está falando do receituário de tarja preta, vermelha, o azul, amarelo, eles têm que ter a gente tem que ter a receita na mão para comprar. Tem que ter. Né? Porque a gente sabe agora que pelos últimos tempos aí, os antibióticos teria que ter receita para comprar, né? Sim. Então, a receita do antibiótico é uma receita normal branca, mas tem que ter o carimbo do médico. Né? O receituário controlado, tarja vermelha, né? Ele tem que, a maioria deles que agem no sistema nervoso central, né, que são os anticonvulsivantes, esses remédios assim, eles têm que, além de ter a receituário branco, ele tem que ser carbonado e com a identificação de quem está receitando. Então, uma via é guardada na farmácia, entendeu? E a outra fica com o paciente. Por isso que é feito em 2 vias, mas ele é branco. Ele é branco. Aí o receituário B, ele fica só com o farmacêutico. Né? Então você compra essa tarja preta e deixa lá na farmácia. O receituário A é mais ainda. Ele tem que ficar e notificar aquilo. Sabe? Tem aquele número de controle. Então, o que é o receituário A? Você pode usar para, esse amarelo que a gente chama, né? Pode usar para morfina, pode usar para analgésicos graves, né? Analgésicos de forte impacto. E pode usar também para remédios tipo Concerta, são remédios para hiperatividade, é muito usado em criança. Olha que jóia, gente. Conta, o que é opioides? O opioide é um tipo de analgésico que entra no sistema nervoso central, entra em determinados neurotransmissores. Então eles são mais fortes e causam
mais efeitos colaterais. Por isso, ou seja, se você tem uma dor de cabeça constante ou alguma, o ideal é procurar um médico, né, saber e fazer um tratamento, não ficar tomando por si só em casa. Isso, e no primeiro efeito colateral que tiver, procurar de novo o médico para falar, olha, realmente não passei bem, ou... Né, pode mudar o medicamento. Pode mudar, né, ou reduzir a dose, tá? Porque se a pessoa... O importante não é o tipo do remédio, e sim, às vezes, como ela toma. Joia, tá certo. Obrigada, doutora Aramis. Eu que agradeço. Obrigada a você. Muito bem, agora a gente vai...